tempo, hein? Fazia tempo, hein, Maria? Olá, Yasmin, boa tarde. Fez falta, tá, Maria? Você faz falta. Pronto, deixa eu ver quantas pessoas nós temos. Temos 11, né? Olha aí. Então vamos começar com a chamada, né? Já tem muita gente. Vamos começar logo. Como assim? Quem? A Maria, ou Yasmin. Na verdade, todo mundo que tá faltando tá fazendo falta, porque era até meio assim, meio triste, né? A gente olhava que só tinha 3 pessoas na sala. Mas é bom, chega a dar uma alegria, tá? Você olha assim, tem 11, olha aí, já é muita coisa, né? 11 é mais que 3. Já tem um diferencial aí, né? Bom, deixa eu abrir aqui a chamada. Se abrir, né? Porque, meu Deus, a internet não tá ajudando nem um pouco. Pronto, deu certo, abriu. Vamos lá. Ana Beatriz, Ângelo, Utsailen, Guilherme, Juan, Cecília, Larissa, Roger, Presente. Gustavo, Yasmin tá aqui, né? Deixa eu ver aqui mais. Isabela Almeida, Isis, Caroline Lima, Letícia, tá aqui também, Lívia, Maria Clara, que retornou, olha aí, Maria Isabelle tá aqui também, Maria Caroline, Marlon, não, eu sempre esqueço, eu sempre leio o nome do Marlon, Milena e Stephanie tá aqui. Pessoal, é impressão minha, ou tem alguém que tá aqui na sala, mas não respondeu a chamada, deixa eu ver. Aqui o e-mail, tá aparecendo aqui na minha tela, porque foi a Larissa e o Ângelo. Estão aqui, mas responderam. E aí? Pronto, quando vocês responderem, eu coloco aqui, tá bom? Tipo assim, pra eu ter certeza que você realmente tá assistindo. Pronto, pessoal, a gente tinha na aula passada, eu deixei uma atividadezinha para que a gente começou em sala, tá? Ficou bem pouquinho para casa. Hoje a gente vai terminar de comentar ela. É uma atividade que você simplesmente ia ter que decidir pelo contexto se você deveria usar o would ou will, tá? E a página 70. Desculpa, 77. Pega o teu livro, era a questão 2. Só lembrando, o would a gente já explicou, não precisa nem explicar mais sobre isso. E o will, que ele estava como a segunda opção, o will simplesmente é aquela palavra que ela indica o futuro de um verbo, tá? Simplesmente assim. Então, do mesmo jeito que o would ele vai indicar, ele vai fazer uma alteração no verbo, o will também tem essa função. É como se will e would fossem irmãos, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo estudar, né? Study. Se eu colocar will antes do study, will study, é como se eu tivesse passado esse verbo para o futuro. Estudará. Tá? Então, uma frase, eu estudarei para o teste amanhã. I will study for the test, ou for the exam, tá? Tanto faz. Então, simples assim, tá? Até eu expliquei o seguinte, que tanto will como would são duas palavras que você não traduz, tá? Elas têm uma função no texto, mas você não traduz porque, na verdade, elas não têm um sentido por si só, certo? Ah, tá aí a Larissa. Pronto, Larissa, coloca aqui. Francisca Larissa, né? Feito. Falta só o Ângelo responder. Então vamos lá, tá? Eu vou repassando aqui as questões que a gente já fez, tá? Até parar onde a gente parou, de verdade, tá? Então a letra A dizia a seguinte frase. You mind closing the door? Você se importaria de fechar a porta? Tá? Como eu tô falando, como eu tô fazendo a solicitação, né? Você se importaria?
essa terminação do verbo ia indica, então já dá a ideia para a gente que vai ser would. Professor, saí porque o meu celular descarregou. Tudo bem, ô Isabelle? Tudo bem, tá? A letra B diz o seguinte, ó. Maybe I, tracinho, speak to her. Talvez eu fale com ela, tá? Como a gente está falando aqui de uma coisa no futuro, tá? Talvez eu fale com ela uma coisa que ainda não aconteceu, você vai ter que colocar o will, porque o will indica uma ação no futuro. Tá? É como se fosse assim, ó. Talvez eu falarei com ela. Isso que a gente já fez na aula passada, tá? Tô só repassando aqui. A letra C diz o seguinte, ó. We, tracinho, see what happens tomorrow. Nós, tem o verbo ver, né? Ver o que acontece amanhã. Pelo contexto, eu estou falando de uma ação no futuro, tá? Então, o sentido é para dar o seguinte, ó, nós veremos o que acontece amanhã. Então, eu vou ter que colocar para o futuro. E qual é a palavra que a gente usa para indicar o futuro? Will. Letra D. Pronto, foi aqui onde a gente parou, né? Foi na letra C, que a gente colocava o will, que estava falando do futuro, e aqui a gente vai para D, tá? Que eu deixei para casa, da D até a F. Então, a D diz o seguinte, ó. What, tracinho, you like to eat. To eat, na verdade, né? Então, o que, tracinho, você gostar, não vou nem traduzir direito, você gostar de comer. Detalhe, eu estou fazendo aí uma pergunta, tá bom? Se eu colocasse, por exemplo, você pode ir testando, né? Se eu colocasse o will, o verbo passa para o futuro. Ó. O que você gostará de comer? Ou o would, o que você gostaria de comer? Sim, é uma pergunta, né, exatamente. Vai ser would, porque eu estou perguntando o que você gostaria. Estou perguntando uma possibilidade, né? O que é que você gostaria de comer? Então vai ser would. Então, what would you like to eat? O que você gostaria de comer? Letra E. If I see her, tracinho, let her know. Se eu ver ela, eu deixá-la saber. Aí, qual você encaixaria? Will ou would? Detalhe, aqui eu vou ter que chamar a atenção. Aqui a gente tem sim uma oração condicional, tá? Mas é só você lembrar que as orações condicionais que a gente usou com would, a gente tinha uma estrutura, tá? Com o verbo no passado. Isso. No caso, nesse caso, o verbo está no presente. If I see, se eu ver, e não se eu visse. Então, já é uma outra estrutura de oração. Então, essa aqui não vai ser o tipo de oração condicional que a gente usaria o would. Tá? Então, vai ficar o will mesmo. Tá? Se eu vê-la, eu a deixarei saber. Então, é o will mesmo. Bem, Yasmin. A gente tem a F. Ó. She, tracinho, speak to me, she was so upset. Tá? Ela, alguma coisa, falar comigo, ela estava muito angustiada. A gente pode traduzir a palavra upset como angustiada. Eu vou deixar no chat, porque pode ser uma palavra aí. Palavra bem útil, né? Quando a gente está falando do nosso humor. Então, se você quiser acrescentar ela aí no teu vocabulário, angustiado, pode ser preocupado, tá bom? Você quer falar que você está angustiado. I am upset. Tá? Ela está angustiada. She is upset. Tá. E aí, na letra F, como é que vocês colocaram? Lembrando, vale, tá? Você colocar também as formas negativas se você quisesse. Tá bom? Só que as formas negativas, tanto do will como do would, elas são simples, né? É só você colocar o not depois deles. Mas aí, na letra F, o que vocês acham? Como é que vocês acham que fica? Ou como é que vocês colocaram, né? Se alguém tiver feito. Traduz de novo. Ó. Ela, tracinho, fala, o verbo falar, né? Comigo, ela estava muito angustiada. Will not, exatamente, que esse will not é o want, né? Até eu lembro que a gente estudou isso no capítulo 3, tá? Esse want, que está nas opções, né, do parêntese, ele é nada mais do que o will not contraído, tá? Então é como se eu estivesse falando assim mesmo, ela não falará comigo. Ela estava muito angustiada. Mas também, se você parar para pensar, o wouldn't, né, também faria sentido, ó. Ela não falaria comigo. Ela estava muito angustiada. Então, literalmente aqui, quando eu observei essa questão, as duas formas dariam para responder, tá? Daria para responder tranquilamente, na verdade. Tranquilamente.
Só depende do contexto, né, e do sentido que você quer passar. Mas as duas formas se encaixariam aí sem nenhum problema. É tanto que eu vou deixar aqui como as duas opções, tá? Eu colocaria esse want, tá, de preferência, que eu acho que soa melhor. Mas eu vou deixar as duas opções aqui, que o wouldn't não estaria errado. Pronto, pessoal, perfeito, tá? O que vocês acharam dessa questão? Para quem fez em casa, você teve alguma, digamos, alguma dificuldade de distinguir a função do will e do would? Como foi para vocês? Sei que o would sozinho, ele é meio que tranquilo, né? Eu acho que vocês compreenderam bem. Mas aqui, quando a gente tinha que escolher, né? Pelo contexto, né? Analisar um contexto de uma frase. O que vocês acharam? É fácil, né? Tudo é questão de interpretação mesmo, né? Do texto. Isso aí, pessoal. Basicamente, para finalizar, deixa eu ver aqui. Nós temos essa aula e mais duas próximas semanas, tá? Então, serão, né, as duas últimas aulas do ano. Então, por hoje, tá? Eu queria só que a gente fizesse, tá? Mais um exercício simples, que é, de novo, de questão de contexto, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, que é a questão 3. De novo, a gente tem aqui um espaço, né, vago, e a gente vai escolher qual das opções melhor se encaixa no contexto. Todas elas dependem do would, tá? Algumas têm will, mas todos aqui a gente vai só usar aquelas regras gramaticais, né? Quando é que a gente usa would, quando é uma pergunta e tudo mais, tudo que a gente já viu, tá? Mas vamos lá, a questão está dando o seguinte contexto para a gente, ó. Pretend you are in a restaurant and mark the correct answer. Então, finja, né? O verbo pretend é o verbo fingir, tá? Então, finja que você está no restaurante e marque a opção correta. Deixa eu ver, Yasmin, tomara que também seja fácil na prova. Olha, eu acho que a prova ela não tá difícil, para ser sincero. Tá? Se você acompanhou a definição e a função do will, tem uma questão que vai, tipo, claro, não vou dizer qual é a pergunta, né? Mas aquelas primeiras discussões iniciais que a gente teve, se você for olhar lá, aqueles conceitos iniciais sobre o would, vai ter uma questão nessa pegada. Se você assimilou eles bem, você não vai ter nenhum problema, tá? A outra questão, ela tem um contexto, eu coloquei de propósito um contexto de uma oração condicional. Então, você tem lá todas as anotações, né, sobre o que fazer numa oração condicional. Se você entendeu bem aqueles exercícios sobre a oração condicional, cara, você vai se dar muito bem, porque basicamente só tem a gente, nesse tema, desse conteúdo, a gente só tem duas coisas que realmente foi estudado. A definição e a função do would numa frase, tá? E como ele se encaixa nas orações condicionais. Literalmente duas coisas, literalmente esse é o assunto geral, tá, das duas questões. Tá? Não tem como fugir disso, não. Sim, Stephanie, exatamente. Somente sobre isso. Porque esse é o único capítulo que a gente tem no capítulo 8. A gente teve uma interpretaçãozinha de texto, mas de gramática mesmo, só would. Isso ainda bem, eu acho que está mais fácil, que eu acho que de todas as provas, né, dos últimos meses, acho que essa é que está mais tranquila para vocês. Tá, mas de toda forma, tá? Você tem material de sobra que eu deixei lá disponível para vocês, tá? Para vocês lerem vários exemplos, tá? Então, material aqui não falta, tá? Vamos lá. A questão 3 diga, finja que você está no restaurante e marca a opção correta. De novo. Vamos lá. Tá? A primeira, a gente tem um espacinho, né? What, 3 pontinhos, order. Que a palavra order quer dizer ordem, tá? Então pode ser também pedido. Então aqui a gente tem algumas opções. Ou a gente completa da seguinte forma. What would you like to order? Ou what you would like to order? Ou what you would like to order. Quase a mesma coisa, né? A letra B e a C, quase a mesma coisa. Mas vamos lá, eu vou responder essa aqui para vocês pegarem a ideia. Detalhe, as três opções, né? A, B e C, a gente tem o would sendo utilizado e a gente tem o verbo correto sendo utilizado, que é o verbo like, tá? A intenção da pergunta é o seguinte, ó. Você gostaria de fazer o seu pedido? Geralmente quando você chega num restaurante, tá? Você sempre faz essa pergunta, você não diz, ei garçom, eu quero tal coisa, não. Geralmente ele que vem até você e ele pergunta, eu posso anotar o seu pedido? Ou você gostaria de fazer o seu pedido? Exato, então primeira coisa, muito bem, se trata de uma pergunta. Então, se trata de uma pergunta, o que é que a gente aprendeu sobre o would?
que quando a gente está fazendo uma pergunta, o would, ele troca de lugar com o sujeito. O sujeito da frase é o you. Tá? Então, qual dessas alternativas a gente tem o would na frente do you? A letra A. Tudo bem, Letícia? What would you like to order? Que é uma pergunta, tá certo? Não podia ser as outras, porque a gente precisa ter essa inversão, né? Tudo bem, Letícia. Então, a letra A, engraçado, né? A letra a resposta é a letra A também. Vocês podiam ter colocado números, né? Pronto, vamos lá. Vamos para a letra B, né? Logo abaixo. Diz o seguinte, ó. tracinho, the fried chicken. Tá? Eu, alguma coisa, frango frito. Tá? Aí a gente tem algumas opções, tá? Ou você coloca I wouldn't like, lembrando o verbo like, o verbo gostar, tá bom? I wouldn't like, você pode dizer I'd like, ou I'd not like. Imagina a situação, você está num restaurante. Inclusive, nem precisa que eu traduza muito isso, tá? Você precisa saber aqui, você já sabe, tá? O verbo like é o verbo gostar. Esse wouldn't, você já aprendeu que é a forma negativa do would, né? E o would, ele é essa terminação ia no final dos verbos. E eu também, a gente aprendeu que a gente pode escrever o would escondido, né? Com esse apóstrofe, tá? Então você pode escrever assim, existe essa possibilidade. Então não tem nenhuma palavra nova aí pra gente. Você vai ter só que assimilar pelo contexto. Então aí, imagina, você está no restaurante, alguém chega para você, é tipo um diálogo, tá? Alguém chega para você, olha, eu posso anotar o seu pedido? Aí você vai lá, o que é que você vai dizer? I wouldn't like the fried chicken, desculpa. I'd like the fried chicken, ou I'd not like the fried chicken. Lembrando, tá? Gramaticalmente, você não vai buscar erros gramaticais, tá? Vou falar isso. Essas três opções, A, B e C, estão corretas gramaticalmente, tá certo? Não tem nenhuma escrita de forma errada, tá? O would está contraído certo. Letra B, você tem a contração do would com o pronome correto, né, com apóstrofe. Não tem nenhuma questão com a gramática errada, tá bom? Você vai pegar pelo contexto, tá? Imagina o contexto. Alguém chega para você, posso anotar o seu pedido? Como é que você responderia? Você pode ir testando as possibilidades, tá? Vai encaixando cada uma delas na frase e você vê qual é que soa melhor. Vocês gostariam que eu traduzisse as opções? Para facilitar? O que vocês acham? Vocês querem? Sim, pronto. Ó, a letra a gente tem wouldn't like. Esse wouldn't like é a forma negativa, tá? Se would like quer dizer gostaria, então wouldn't like quer dizer não gostaria. Tá? É o contrário. Então vou anotar aqui, ó. Wouldn't like é igual a não gostaria. A página, Isabelle, página 77, tá bom? 77, a gente está na questão 3, a gente já está na letra B. Tá? Depois eu passo para ti qual é a resposta da A. Mas, ó, a alternativa, a A da B, estranho, né? A gente traduz assim. Na B da B, está escrito o seguinte, ó. O D, o apóstrofo D, like. Então, esse apóstrofo D a gente já sabe que é would, tá? Então, é como se fosse would like. E would like a gente traduz como gostaria. Gostaria. A C da B tem a contração de novo do would, tá? Então, would está escondido. Would not like. É a mesma tradução da letra A, tá? Só está escrito diferente. Quer dizer, não gostaria. Pronto, acho que agora tá melhor, né? Vou ler de novo, tá? A tradução da frase, ó. Alguma coisa, the fried chicken. Eu, alguma coisa, o frango frito.
Entra nem um chute. O que vocês acham, pessoal? Tá, olha o contexto inteiro, tá? Imagina você tá no restaurante, alguém chega, fala pra você, posso anotar o seu pedido? Aí você vai e responde, eu, alguma coisa, the fried chicken. Eu, alguma coisa, o frango frito. Qual que combinaria melhor? Você dizer, I wouldn't like the fried chicken, I'd like the fried chicken, ou I'd not like the fried chicken. Lembrando, a letra A, a alternativa A e C tem a mesma tradução. Bom? Isso, Maria. Exatamente, porque geralmente você não vai chegar num pedido e você vai logo dizendo que você não quer. Imagina que estranho se fosse a letra A, porque a letra A quer dizer não gostaria. Imagina, alguém chega e pergunta, olha, eu posso anotar o seu pedido? Aí você vai e diz, ó, olha, eu não gostaria do frango frito. Fica estranho, né? Geralmente a gente fala do que a gente vai querer. Geralmente a nossa resposta ela é positiva. Tá? Então você chega e diz, I would like, ou I'd like, a fried chicken. Eu gostaria do frango frito. Isso aí, Maria. Então, a letra B, a gente vai ter a alternativa B como a correta. Estranho, né? A letra A tem a alternativa A como correta, B tem a alternativa B como correta. Que estranho. Tá, pessoal, vocês entenderam por que eu não coloquei, a gente não colocou nem wouldn't like, nem I'd not like. Tá? Querem dizer a mesma coisa, tá? Só são as formas negativas de escrever o would. Certo, né? Vamos lá, a letra C. Detalhe, que a gente tem uma pergunta, né? Então já, metade da resposta já foi dada, né? A gente tem uma pergunta. Rice or potatoes, tá? Arroz ou batatas. Aí você tem a opção. You would like rice or potatoes? Would you like rice and potatoes? Ou would you like to rice and potatoes? Ou potatoes, né? Que americano fala potatoes, né? Geralmente no inglês britânico eles falam potatoes, né? Bem diferente. Que a gente já pode descartar a letra A, né? Porque se trata de uma pergunta, então o would ele tem que vir antes do sujeito. Então já dá para pega a letra A e joga fora. Então, ou vai ser would you like rice or potatoes, ou would you like to rice and potatoes, tá? Isso aqui, basicamente a diferença é que um tem um to e outro não. Isso aqui tem a ver com outros conhecimentos, tipo gramaticais. Tá? Eu posso até ajudar vocês. Mas o começo, ó, até o like, as duas alternativas, tá? São iguais e estão igualmente corretas. Mas por que eu sei? Vou dar a resposta para vocês e vou explicar, tá bom? Por que eu sei que é a letra B, tá? Would you like rice or potatoes? Por que eu sei que não tem esse to depois do like, tá? Simples assim. Ó, em inglês, quando a gente vai escrever, quando a gente escreve um verbo, tá? No caso aqui da questão, a gente tem o verbo like. O verbo like, você só... Isso geralmente acontece com outros verbos, tá? Ele geralmente, quando você vai colocar o complemento do verbo, tipo, eu gosto de pizza, sei lá, I like pizza. Então é como se você escrevesse, eu gosto de pizza. Você não precisa de uma preposição, a grande maioria das vezes, para complementar o verbo. Então quando é que eu uso to depois dos verbos? Quando você vai colocar um verbo depois de outro verbo. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, eu gosto de dançar. Você nota, tem um verbo gostar, e depois do verbo gostar, eu vou colocar um outro verbo. Aí sim, quando você vai colocar dois verbos juntos, geralmente a gente separa eles com to. Então eu só usaria o to depois do like, se depois do like tivesse um verbo, tá? Se eu colocasse assim, ó, I like to dance. Eu gosto de dançar. Então, sim, entenda isso, tá? Quando o complemento do verbo é um outro verbo, quando é um outro verbo que dá continuidade, você separa com to. Então, você jamais deve escrever assim, ó, I like dance. Eu gosto de dançar. Não. Você tem dois verbos, o verbo gostar e o verbo dançar. Em inglês, a gente separa os verbos com to. Então, I like to dance. Bem? Pode ser qualquer outro verbo, tá? Estou pegando aqui só um exemplo. Existe ainda uma outra forma de escrever, que é bem comum no inglês americano, tá? Em vez de escrever to para separar o segundo verbo, eles pegam o segundo verbo e colocam com ing. Isso é coisa mais comum no inglês americano, que dá na mesma coisa, tá? I like to dance e I like dancing é a mesma coisa. Isso tudo, pessoal, só para explicar, tá? Nesse caso,
Eu não vou colocar o to porque o complemento da frase não é um verbo. Eu estou perguntando se você gostaria de arroz e batatas. Arroz não é verbo. Então eu não preciso pegar o like e separar da palavra arroz com to. Certo? Então vai ficar a letra B. Would you like rice or potatoes? Vamos colocar aqui. Pessoal, vocês entenderam por quê? Qual foi a razão de por que a letra B é correta? Deixem saber. Vocês sabiam dessa diferença? Vocês já tinham isso em mente? Que a gente separa os verbos com to, mas quando o complemento não é um verbo, a gente não precisa de to. Isso nem tem a ver com esse conteúdo. Vai ser um conteúdo, assim, digamos, geral do inglês, tá? Você sempre vai separar os verbos. Mas enfim, ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? De boa, então. Vamos lá, a letra D. A letra D diz o seguinte, ó. What kind of potatoes? Ó, já é uma pergunta. A gente já pode descartar opções, tá? A gente já vai descartar o que? A gente vai descartar a letra A, que o would está depois do sujeito, e pergunta a gente não deve fazer isso. E a gente já vai descartar a B também, né? Isso aqui já estava meio que entregue, né? Se é uma pergunta, já dá para saber que é a letra C, tá? What kind of potatoes would you like? Tá bom? O would antes do sujeito. Traduzindo seria mais ou menos assim, ó. Que tipo de batatas você gostaria? Então a letra D vai ser a C mesmo. Inclusive, eu acho que é dessa questão aqui que está bem parecida que eu deixei na prova. Bem parecida mesmo. Vamos lá, a gente tem a letra E. A letra E diz o seguinte, ó. I, tracinho, French fries. Como é que a gente coloca, tá? I'd like French fries. I would not like French fries. Ou I would like two French fries. French fries, né? Que quer dizer batata frita, tá, pessoal, em português? É porque em inglês, às vezes, eles chamam batata frita de fritas francesas. Por isso que, se você fosse traduzir, né? Literalmente, French fries é fritos franceses, ou fritas francesas. Mas pra gente aqui é o que a gente chama de batata frita, tá certo? Então, e aí? I'd like French fries. I would not like French fries. Ou I would like two French fries. Ah, tá, Isabelle. Deixa eu colocar a resposta da A é a letra A. Tá? A alternativa A. Certo? Tipo, a A é a A, B é a B, a C é a B, a D é a C, e a gente tá na E agora. E tá difícil essa? Posso até colocar as traduções, tá bom? Se bem que nem precisa, já foram vistos, tá? Mas essa primeira, a letra A, esse é o D contraído, né, que é o would. Would like quer dizer gostaria. Letra B, não gostaria. E a letra C, gostaria, mas a gente tem um to depois do like. Tá? O que é que a gente aprendeu? A gente só usa o to depois do verbo quando a gente vai separar de um outro verbo. Tá bom? Então, nesse caso, pelo contexto, né?
Depois do espacinho, a gente tem a palavra French fries, que é a batata frita, tá? E batata frita não é verbo. Então a gente não precisa colocar would like to, tá? Só precisa dizer eu gostaria de batata frita. Então, I'd like French fries, tá? Então a letra E vai ser a letra A mesmo. Então, I'd like French fries. Até pelo contexto, né? Até porque a mulher, na frase de cima, perguntou o seguinte, ó. Que tipo de batatas, tá? Você gostaria? Ela responde, eu gostaria de batatas fritas, né? Ficaria estranho colocar would not, porque ia quebrar o contexto, né? Imagina alguém chega para você e diz, ó, que tipo de batata você preferiria? Aí ele vai falar, eu não gostaria de batatas, né? Então, pelo contexto, de fato, essa foi a melhor, que a melhor se encaixava. Vamos lá, letra F, tá? A letra F diz o seguinte, ó. Ok, é a continuação do diálogo, né? Ok, and what, tracinho, drink. Ok, e o que você gostaria de beber? Essa é a intenção da frase, tá? Vamos lá, a gente já pode fazer aquele esquema de descartar alternativas. Se trata de uma pergunta, logo, eu já posso eliminar a letra B. Tá? Só pode ser a A ou a C, uma das duas. Então, ou é A ou a C. A diferença entre as duas é o quê? Aqui uma tem um to depois do like, né, depois do verbo like, e a outra não tem. Tá? Detalhe, a última palavra dessa frase é o verbo drink. Então, olha aí. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. A intenção é dizer o que você gostaria de beber. Então, alguém arrisca uma resposta. Vamos lá, tá, pessoal? Ó, a intenção é dizer o que é que você gostaria de beber, tá? O começo da frase, a parte tem would you like, tá corretíssimo, tá? Então fica, ok, what do you like? Aí a decisão é, eu digo, what do you like to drink? Ou what would you like drink? Detalhe, foi aquilo que eu falei, tá? O verbo like, tá? Ele só pede o to quando você vai separar de um outro verbo, tá bom? Gostar de alguma coisa, se for uma coisa, um objeto, né, um substantivo, você não precisa do to, tá bem? Mas como aqui a gente tem um verbo, que é o verbo drink, né, porque ela está perguntando o que é que você gostaria de beber. Então depois do gostaria, a gente tem um verbo. Então a gente vai pegar o like, né, que é o verbo gostar, e a gente vai precisar do to para separar ele do verbo drink, tá? Então vai ser a alternativa C. Então no caso a F é a C. Assim ficaria, ok, what would you like to drink? O que você gostaria de beber? Isso aí. Temos mais duas, né? G e H. Deixa eu ver aqui a hora. Tem 2 minutos, dá pra gente tentar fazer aqui, tá? A letra G diz o seguinte, ó. I guess I, tracinho, a cup of coffee. Eu acho que eu, alguma coisa, um copo, melhor uma xícara, tá? Uma xícara de café. Então a intenção é dizer, eu acho que eu gostaria de uma xícara de café. Então vamos lá, vamos para as opções. A alternativa A seria assim, ó, I guess I would like to. A letra B, I guess I would like, I'd like, desculpa, tá contraído, né? E a letra C, I guess I'd like to. E aí, pessoal, vamos lá.
E nenhum chute, pessoal. Vamos lá. Yasmin, Maria Clara, Isabelle, Stephanie, Larissa, Roger. Os problemas tentaram, se conseguiram achar ou tá difícil? Vocês estão aqui, né? Pronto, tá, Maria. Tá. Ó, a gente diz o seguinte, ó. Não conseguiu. Pronto. Pronto, vou respondendo aqui, tá? Eu acho que eu, tracinho, um copo de café, tá? A intenção é responder o seguinte, ó. Eu acho que eu gostaria de um copo, de uma xícara de café, tá? Então, assim, o que eu sei? A gente vai escrever would like, isso vai estar aqui. A diferença é que a gente tem algumas alternativas que tem um to depois do like, tá? Esse é o que tá pegando aqui, tá? A gente só deve usar esse to depois do like quando tem um verbo depois, tá? Por exemplo, eu gostaria de dançar. I would like to dance. Quando depois do like, tá? Para completar, você tem um substantivo, tipo uma comida, qualquer coisa, a gente não precisa do to, tá? Por exemplo, eu digo assim, eu gostaria de uma xícara de café. I would like cup of tea. E não, I would like to a cup of tea. O detalhe nem está no would, tá? Todas as alternativas estão colocando o would de forma correta, tá? Todas o would está correto. Não, o problema não é aí. O problema é depois da palavra like, depois do verbo like, que tem esse to e a gente não deve usar to para separar de uma outra palavra que não seja um verbo, tá bom? Então por isso que a gente descartaria a letra A e a letra C, tá bom? O problema não é no would, tá? Todas estão corretas nesse quesito. Mas é o to depois do like que não deve existir. Porque uma xícara de café não é verbo. Então a gente não vai separar com to. Certo? Vocês entenderam? Vocês pegaram a ideia? Eu acho que é isso que estava enganchando vocês. Porque essas últimas questões, o uso da palavra would está correto. Tá? Eu acho que o cara colocou assim de propósito para não errar. O erro ele está depois. Mas só para que eu fique ciente. Vocês entenderam por que é essa questão, né? Vocês entenderam? O bom é que na prova eu não coloquei nenhuma questão com esse mínimo, com esse detalhezinho do to, tá? Ainda bem, né? Isso, se tiver um verbo depois do like, tá bem? Se tiver um verbo depois do like, certo? Caso, se, por exemplo, eu gostaria de dançar. Você percebe que depois do gostaria tem um verbo dançar. Então, como é que eu gostaria em inglês? I would like. De dançar. Dançar é verbo, né? Então, sim, se é um verbo, eu tenho que colocar o to. I would like to dance. Se for uma coisa, um substantivo, tipo, eu gostaria de café, tá? Como é que é eu gostaria em inglês? I would like. Café não é verbo, então você não precisa colocar o to. I would like coffee. Entendeu? Basicamente isso, tá certo? A gente coloca o to quando vem um verbo depois. Pronto. E pronto, eu vou deixar no só a letra H, tá? Pra vocês fazerem em casa. Tá bom? Já passou até um pouquinho da hora do intervalo de vocês. Tá? Pessoal, é isso aí, tá? Obrigado, tá? Quem participou. E tchau, tchau. Até mais. Até a próxima semana.